Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. É a primeira live de perguntas e respostas do ano. Vamos chamar o Carlos, que vai responder hoje com a gente. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Vamos pedir que Deus abençoe a nossa live de hoje, que esteja protegendo todas as pessoas que estão sintonizadas conosco neste momento, todos os lares, que nós consigamos a live de hoje, tirando dúvidas, esclarecendo algumas questões que possam ser de utilidade para todos. Oi, Carlos. Oi, Mônica. Boa noite. Tudo bem com você? Joia. Carlos, quer iniciar fazendo uma oração para a gente, uma de introdução? Posso fazer, mas se você Eu não fizer, fiz. Eu não seria fiz, bom hoje eu você não fazer. fiz. Eu estava com medo de dar problema de novo na conexão e nem falei quase nada. Pois é, por isso que seria bom você fazer para mim poder respirar. Ah, tá bom, tá. Eu Tá vim certo. correndo. Gente, vamos iniciar então essa live. Pedindo a Deus muita proteção, muita paz, muita harmonia para todos, que Deus esteja no lar de todos, que Jesus Cristo conduza essa live, podendo utilizar os recursos, os conhecimentos do Carlos, para que todos sejam esclarecidos, que todas as pessoas que tiverem alguma dúvida consigam conseguir um benefício com as coisas que serão ditas esta noite. Que assim seja. Assim seja. Então tá bom, Cássio. Respirou, né? Respirei. Então tá. Pronto. Vamos começar. Gente, ó, só falando pro pessoal aqui, porque ontem, na live do tratamento espiritual, nós tivemos um problema com o Instagram, né? Não foi o telefone, não foi a internet de ninguém, foi o próprio Instagram que estava oscilando e a Elsa não conseguiu entrar online. Eu acabei improvisando alguma coisa para o pessoal não ficar sem nada e a gente estava sem saber como ia fazer com a palestra dela de ontem. Então, a Elsa disse que na próxima quarta-feira o assunto depressão, que era de ontem, vai ser falado semana que vem. Então, hoje a gente vai começar, né, com as perguntas, e é uma pergunta que, assim, recebo muito aqui. Então, pela quantidade de pessoas que fazem essa pergunta, eu vou perguntar novamente. É possível, Carlos, bloquear de alguma forma uma mediunidade que está em desenvolvimento? Muitas pessoas têm medo, não querem, ficam assustadas e dizem que se tem jeito de fazer algum tratamento ou fechar algum passe que fecha, que paralisa essa mediunidade. E também, ao contrário, se é possível conseguir ampliar, aumentar uma pessoa com um determinado tipo de mediunidade, se ela se esforçar, se ela estudar mais, se ela poderia desenvolver um outro tipo, por exemplo, alguém que tenha psicofonia, conseguir desenvolver clarividência, sei lá, alguma coisa assim. Ótima pergunta. É uma pergunta que ajuda a desmistificar tudo isso que está em volta da mediunidade e do fantasioso, né? Porque se liga muito à mediunidade, ao fantasioso, e que isso não há uma fantasia. Nós devemos, antes de mais nada, qual o sentido da vida? Qual o sentido? Se nós olharmos a vida somente do berço ao túmulo, a, a mediunidade, que é uma ferramenta, realmente ela passa a ser um estorvo. Se você olhar para a vida, como se ela inicia no berço e encerra no túmulo e acabou. É um estorvo. Carlos, eu não estou te escutando. Está me ouvindo? Não, muito baixo. Não Não? sei se é o meu.
Como? Alguém que está assistindo aí está ouvindo bem? Estava bom no começo, aí de repente fez um barulho e Pois é, abaixou só a voz. ficou baixo sua fala também. Não estou te ouvindo. Vou chamar o Bruno aqui para ver se. Bruno, só um instantinho, caso. Eu vou chamar o Bruno. Melhorou? Ah, eu não posso atender agora. Não Oi? melhorou? Não está me ouvindo? Muito baixo, Mônica. Bruno, o caso não está me ouvindo e eu não estou ouvindo ele. Rosa, Vamos liga tentar pro Glauber aí, fala para ele que eu estou fazendo uma live. encerrar e começar de novo. Vamos encerrar essa e entrar Pode novamente? ser algum erro no Instagram. Bom, Não, a Vanessa está dizendo que está bom, a Raíssa está dizendo que não está Mas ouvindo enquanto eu você, falo, vocês cara. estão escutando? A Raíssa disse que não está. O Carlos está baixo. Ó. Será que se eu sair e entrar novamente dá certo? bom, aqui tá bom. Aqui arrumou. É. Agora eu estou te ouvindo já. Está me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo, mas o Marquinhos disse que está me ouvindo, mas não está ouvindo O Marquinhos você. disse que está baixo, né? Então, Tenta no seu celular, Carlos. Deixa eu tenta sair e mexer entrar no seu... novamente. Tá bom. Tá? Então sai, eu chamo de novo. Onde que eu acho ele aqui? Vou chamar ele de novo. E agora? Aí tá bom. Tá Tá bom? ótimo. Tá. Bom, então, como eu ia dizendo, a sua pergunta, eu acho que todos escutaram, depois da sua pergunta que ficou baixo, né? Foi. Qual é o sentido que nós damos para a vida? Se nós olhamos a vida só do berço ao túmulo, realmente a mediunidade é uma ferramenta que se torna um estouro. Mas quando nós ampliamos a nossa visão para a eternidade, a mediunidade é, sem sombra de dúvida, a melhor ferramenta para guiar e acelerar o nosso progresso. Não há outra ferramenta melhor. Por que eu digo isso? Porque a mediunidade é o nosso sexto sentido, é ela que nos coloca em ligação com o mundo espiritual. Quer dizer, ao invés de nós estarmos buscando bloquear a nossa mediunidade, nós deveríamos estar buscando ampliar a nossa mediunidade. Mas o medo, a desinformação, leva as pessoas a essa preocupação e muitas vezes, até pelo comodismo, vai desculpar aí se a pessoa que faz essa pergunta está ligada, porque qualquer ferramenta ela nos traz um certo trabalho. Talvez por comodismo a gente não quer utilizar essa ferramenta, é isso? Esquecido dos nossos compromissos. Mas nós devemos sempre lembrar que nós temos um livre-arbítrio. O Pai nos deu o livre-arbítrio. Nós já decidimos antes de reencarnar, fizemos o nosso plano de reencarnação, do qual a mediunidade estava dentro dos nossos planos para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Bom, mas aqui nós não estamos querendo. É possível bloquear? É. Agora, isso vai dentro de um trabalho mediúnico, onde o mentor da reunião ele vai avaliar realmente se é bom. Tá? Se a gente voltar lá no Evangelho, tem uma passagem no Evangelho que o espírito que ele é conhecido como cura de Arles, que ele faz, restituiu a visão a várias pessoas, e nessa reunião ele diz, olha, essa irmã ela precisa de ter um pouco mais de paciência, trabalhar mais e orar, porque naquela reunião ele ainda não poderia abrir os seus olhos. Por que ele não poderia? Quer dizer, mesmo o espírito, para ele fazer uma cura, ele precisa de uma certa, não depende só dele, vai depender de quem está recebendo e de todo um plano de reencarnatório dessa pessoa. Ele vai avaliar. Então, quando eu chego para uma reunião dessa
e solicito que possa bloquear a minha mediunidade, quer dizer, o mentor, ele vai avaliar realmente, tá, todo o meu plano reencarnatório e vai avaliar se ele vai agir bem ou se é só uma situação minha. Mas não, eu tenho que arcar com essa ferramenta, porque eu pedi essa ferramenta para que eu possa trabalhar. Então, o mais sensato é realmente a gente trabalhar para desenvolver. Só que para desenvolver e ter uma mediunidade e vários outros dons mediúnicos, aí nós precisamos de seguir o exemplo do Chico, né? E o exemplo do Chico, nós passamos por aquela recomendação do Germânio: disciplina, disciplina e disciplina. É com estudo, com disciplina, com dedicação, com esforço e com trabalho no bem, podemos ter certeza que o Chico ele não vem com mandato mediúnico. O que é um mandato mediúnico? É aquele indivíduo que ele é um médium para todos os níveis de espíritos e com todos os dons mediúnicos. Ele recebeu isso dentro da sua trajetória, dentro do seu trabalho, porque ele escolheu uma dedicação completa à causa, né? Ao bem do próximo. Ô, Carlos, o que que faz a pessoa nascer, uns nascerem com essa mediunidade mais ostensiva que outros? É a própria pessoa que pede? É a circunstância da evolução dela? Olha, a mediunidade é uma ferramenta da qual nós utilizamos ainda hoje para o nosso processo evolutivo, para o nosso progresso evolutivo. A mediunidade, ela nos traz uma condição ímpar para que nós possamos reconciliar com o nosso passado. Porque esse contato com a espiritualidade mais facilitado pela mediunidade e essa oportunidade de doação, de fazermos o bem, de estarmos trabalhando em benefício do próximo, isso vai, com certeza, nos auxiliar no nosso progresso espiritual, na nossa condição moral e psicológica. Então, assim, mediunidade é uma bênção, porque é uma dádiva que nós temos, é uma ferramenta que nós temos para o nosso progresso. Por que uns têm mais e outros menos? Por que uns recebem mais e outros menos? Quer dizer, acho que cada um de nós somos um. Não tem duas pessoas iguais. Então, não dá para ter duas mediunidades iguais. Cada um tendo a sua necessidade evolutiva, da sua condição, dos seus méritos e dos seus deméritos. Não é isso? Isso também tem a mediunidade tem alguma característica física também, assim? É preciso alguma coisa na parte fisiológica da pessoa para que ela exerça essa mediunidade? Sim, na parte biológica, porque o corpo ele tem que estar apto, né? O corpo vai estar apto. Agora, do mesmo jeito que a espiritualidade pode trabalhar no corpo, na sua mente, e bloquear essas antenas para que você não capta tanto a questão da mediunidade, isso acontece muito com a criança, ela é feita um tratamento para que ela possa eclodir mais na frente, quando ela tiver melhores condições de razão. Da mesma forma, você pode desenvolver ela, porque você vai trabalhando e a espiritualidade vendo o seu esforço, a sua dedicação, a sua disciplina, eles vão fazendo operações e melhorando a sua antena, né? A sua capacidade de recepção. Tá. Então, ela é biológica. Não esqueçamos que o nosso corpo é um veículo que ele é calibrado para a nossa encarnação. É um instrumento. A outra pergunta também que é muito frequente é em relação a perdão. Então, uma pessoa mandou uma mensagem dizendo que não consegue perdoar, que ela tem dificuldade em relação ao perdão, que ela sabe que precisa, ela sabe, porque já assistiu em várias palestras, que o perdão, a falta, né, do perdão pode adoecer a pessoa. Ela tem essa noção, mas ela não consegue. Ela fala que tenta, mas não dá conta. Então, ela pergunta assim, é algo que a gente consegue adquirir? Tem algum segredo, algum exercício que a pessoa possa fazer para conseguir viabilizar esse perdão?
para isso que nós estamos aqui, né? É para isso que nós encarnamos, para aprendermos também a perdoar, para aprendermos a conviver. A convivência não é uma tarefa fácil. Ouvindo há pouco tempo um filósofo falando que nós temos faculdade que ensina engenharia, medicina, etc, etc, mas nós não temos uma faculdade que ensina relacionamento. Não tem. Que deveria ser, porque o relacionamento é a coisa mais difícil. Mas é possível aprender? É possível. Nós precisamos de aprender a perdoar, a amar. E o amor que vai nos libertarmos das nossas mágoas, né? Vai nos tornarmos mais leves para que a gente possa alçar voo. Enquanto nós não aprendemos a perdoar, nós vamos ficar magoados. E essa mágoa nos entrava o nosso progresso, ele bloqueia, nós não conseguimos conviver conosco mesmo nem com o próximo, porque nós estamos com o coração magoado, nós estamos com o coração ressentido. É difícil você, quando com o coração ressentido, abrir a porta do coração para que a luz possa entrar, para que possa haver claridade, e é difícil que aí você não encontre a felicidade, né? Porque um coração magoado não percebe a luz, ele não vai ter isso. Agora, como aprender? Um exercício diário. Da mesma forma que os ginastas fazem, né? Não tem que treinar todos os dias para criar corpo, para criar músculo, para poder praticar aquele esporte do qual ele escolheu. Assim nós temos que fazer com essas carências nossas, né? Nós percebemos que nós não conseguimos perdoar. Por que nós não conseguimos? Por que nós temos o coração tão fechado? Por que nós nos satisfazemos com a mágoa? Nós precisamos nos questionar isso e trabalhar, exercitar. Eu vou só lembrar aqui que Joana de Anjos traz um conceito bacana nesse momento, e eu já falei isso na live anterior, que quando brilha vossa luz. O que é brilhar a vossa luz? Né? Que é essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento. Então, veja, brilhar a vossa luz é uma claridade incomparável, que ela é capaz de anular todos os prejuízos e novas projeções de sofrimento. O que é as projeções de sofrimento? É exatamente essa incapacidade de perdoar, essa incapacidade de aceitar as situações como elas são. Se nós não aceitamos, nós estamos sempre magoados e sempre sofrendo. Isso traz um prejuízo. Então, nós precisamos de buscar essa prática. Como? Com o cultivo do amor. Nós devemos cultivar o amor. Mas nós sabemos o que é amar? Então, nós temos que cultivar o amor. Como? Vamos mais na frente, que talvez a gente deixe isso mais claro. E ela diz mais ainda, sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus. Olha que fantástico é isso. A oração, ela se converte em um canal de irrigação. O que é uma irrigação? Nós vamos irrigar um plantio, nós vamos conduzir a água até essa plantação. Nós vamos irrigar, nós fazemos com as nossas casas, nós trazemos uma caixa d'água e criamos todos os sistemas hidráulicos, né? É um sistema de irrigação. E a oração vai irrigar uma energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Vai nos vitalizar, vai nos encher de energia e aí sim vamos criando força e resistência para ir clareando nosso coração. Então, se nós não temos o hábito de orar, nós precisamos criar o hábito de orar. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é praticar o amor. Eu acho, assim, você estava falando sobre perdão, né? O perdão, por que a gente não consegue perdoar? Eu acredito porque ainda tem orgulho demais, né? Muito orgulho dentro da gente. Às vezes a gente se coloca numa situação irreal, assim, a gente se tem em conta de que somos maiores do que a gente realmente é. Você não acha que se a gente se colocasse, tivesse essa percepção que a gente não é nada, a gente não iria ficar melindrado com qualquer coisa. Assim, nós falamos que somos cristãos, mas não conhecemos Jesus. Por isso que eu falei, assim, eu ia até deixar para falar no final, eu estava meditando sobre isso. A gente fala muito em amor. O que é o amor? É uma coisa desconhecida, a gente pensa que ama. Aí quando nós olhamos para Jesus, o que seria amor para Jesus?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele definiu toda a lei toda a lei resumindo nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós poderíamos falar que Jesus não se amava, porque ele se deu em holocausto. Ele sofreu. A vida dele, por um período, foi uma vida, de uma certa forma, mais tranquila, mas já há um sofrimento aí, porque Jesus é um Espírito perfeito, um Espírito de luz. Só dele ter que se condensar, se diminuir a sua vibração para poder encarnar, já é um esforço muito grande. Exato. E depois ele passou por um período de sofrimento que para os nossos olhos é extenso, né? Que é o carregar a cruz, ser preso, carregar a cruz, apanhar, ser preso na cruz. Será que nós estamos prontos para um sacrifício desse? Então ele não se ama, porque ele deixou se punir, né? Será que isso é falta de amor, de auto-amor? Amar ao próximo como a si mesmo é se amar. Então, o amor é uma coisa que muitas vezes nós não nos entendemos esse termo. E Jesus nos amou de tal forma que ele nos abraçou como um todo. Ele sofreu por nossa causa. Então, nós aceitamos sofrer algum tipo de sofrimento em benefício daquelas pessoas que estão próximas a nós? Nós estamos... Os pais, talvez, né? Pais, mães, assim, os pais no geral. Alguns, né? Alguns sofrem em benefício dos filhos. Hoje, muito menos. No passado, até mais. Porque hoje nós vivemos um processo de egoísmo, de orgulho muito forte, em onde o ter passou a predominar. Né? A humanidade, de uma certa forma, por que vem esse vírus aí? Porque nós nos perdemos dentro do contexto. Então, até essa relação pai-filho, nem os pais hoje estão admitindo um certo sofrimento, a não ser em alguns casos, uma minoria. Um outro aspecto é que a gente aprende com Jesus, porque Jesus conviveu, os apóstolos, tinha um cobrador de imposto que era tido como uma pessoa de má vida, Pedro, muito ranheta, muito orgulhoso, o Judas era um egoísta e não sei se poderia até dizer invejoso, né? Porque queria uma posição social maior do que aquele momento. Então, ele conviveu com todos esses contrastes e ele, com muito amor, com muita paciência, conviveu com os apóstolos, conviveu com vários outros tipos de criaturas que foi chegando até ele. Nós estamos dispostos a esse nível de amor. Então, quando nós falamos em desenvolver o amor, realmente o amor é um amor de doação. Amor é dar uma palestra mesmo, né? Você podia depois preparar uma palestra sobre o amor para falar, porque é muito complexo, muito, muito bonito, muito interessante o assunto. Muito. Aí a gente pode programar, né, Carlos? Para falar só sobre o amor. A terceira pergunta é sobre... podemos dizer que o mundo espiritual é um reflexo do mundo material ou é o contrário? Podemos dizer e temos a certeza, né? É que o mundo espiritual é um reflexo. Não, o mundo corporal é um reflexo do mundo espiritual. O mundo material é um reflexo do mundo espiritual. A vida principal é espiritual. Essa certeza nós já deveríamos ter. Tá? Quando os espíritos ali, Jesus já promete, né? O Consolador, na casa do Pai há muitas moradas. Aí, lá no Evangelho, nós vamos encontrar que a principal pedra de toque do Espiritismo é que ele levanta as lápides, né? E demonstra que ali há uma vida muito maior do que o que nós imaginamos. Então, nós, espiritistas, aquelas pessoas que já identificam com Cristo, que busca esse desenvolvimento, já precisa de amadurecer essa certeza. Tá? Aquilo que Sócrates já afirmava, que Sócrates ainda viveu 300 anos de Cristo, a vida espiritual é a principal. Nós devemos viver com vistas a ela.
amanhã, esse amanhã, naturalmente, que daqui a alguns milênios, nós não precisaremos mais de encarnar. Quando nós não precisarmos mais de encarnar, nós vamos viver uma vida plena espiritual. Por isso que Jesus prometeu vida, vida eterna e abundante. Por quê? Porque ele já conhecia o mundo espiritual. Então, tudo que nós temos aqui é um reflexo da vida espiritual. Mas tudo mesmo, Carlos, assim, eu acho que às vezes as pessoas perguntam, assim, querendo saber assim, se no mundo espiritual a pessoa também trabalha, se ela tem uma casa, uma família, um companheiro, entende? Se ela tem lugar para ela ir ouvir música, assistir um teatro, alguma coisa assim. Se você pegar o próprio nosso lar, o André Luiz demonstrou isso tudo no nosso lar. Numa única obra, ele demonstra isso tudo. A vida espiritual é pujante, né? E nós já fizemos uma live sobre a vida espiritual de outros planetas. O Pai trabalha incessantemente. Palavras do Cristo. O Pai trabalha incessantemente, e eu também. Quando nós falamos que vamos desencarnar e vamos descansar, leva engano. Nós vamos trabalhar mais. Porque o espírito é energia é atividade, é trabalho. Quer dizer, há momentos de repouso, há momentos de confraternização, ouvir música, conversar, estudar, tudo há esse momento, porque nós estamos em progresso constante. O Cristo está em progresso ainda. O universo está em expansão. Os cientistas já comprovaram que o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, é porque ele está progredindo. Todos dentro da obra do Pai está progredindo. Então, assim, quando um remédio, os cientistas da Terra descobrem um remédio, por exemplo, esse remédio já foi idealizado no mundo espiritual? Primeiro? Há muito tempo, né? Porque é aquele verbo, aquele engano que nós gostamos de ter, né? A Terra é o único planeta habitado. Quer dizer, é o único planeta dentro desse universo maravilhoso que tem trilhões de estrelas carregando 4 trilhões de mundos. Só a Terra é povoada. Só a Terra passa pelo planeta de prova e expiação. Será que Jesus, que todos são criados simples e ignorantes, será que Jesus também não foi criado simples e ignorante? Ele já foi criado perfeito? E ele mesmo afirma que ele não veio destruir a lei. Ele, em momento algum, está contra a lei. É que o mundo que Jesus estagiou, como nós estamos estagiando hoje, já não existe mais, né? Já evoluiu, já foi muito perfeito e já deixou de existir. Então, o que nós temos aqui hoje, Jesus já viveu isso em outros mundos. Ele não está também inovando, ele pode estar inovando em algumas situações, porque ele está colocando a sua personalidade, né? Co-criadores em plano maior. Ele é um co-criador em plano maior, ele está colocando a sua personalidade. Então, de repente, você pegar o mundo aqui e um outro mundo dirigido por outro Cristo, cada um vai ter as suas personalidades, né? Não são iguaizinhos, mas, e também as pessoas, né? Os espíritos que estão encarnados nesse mundo, contribuem para isso. Tá. Agora, uma pergunta que é bem útil para os dias que a gente tem vivido, né, nessa pandemia, que infelizmente muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas sofrendo com isso. E a pergunta é a seguinte: quanto tempo depois, mais ou menos, evidentemente que não dá para ter uma precisão, né? Mas, assim, mais ou menos, quanto tempo depois que uma pessoa desencarna, ela poderia ter condições de se comunicar com um ente querido dela? Em que grau de conhecimento essas duas pessoas estão? De conhecimento doutrinário. Veja, nós podemos pensar em duas situações, porque é o que você falou, não dá para ter um tempo. Mas quando nós conversamos, e uma live, com pessoas talvez que não está dentro de uma casa espírita, mas quando a gente conversa isso dentro de uma casa espírita com alguns companheiros, alguns já se dão uma recuada. A vida espiritual parece que ainda incomoda. Sansão era um membro da Sociedade Espírita Parisiense, né?
convivi ali com Kardec e todos aqueles outros espíritos que faziam parte da Sociedade Espírita Parisiense. E entre eles já tinha um acordo que o primeiro que desencarnasse voltaria para narrar o que ele estava vivendo. Sansão já era mais de idoso, doente, foi o primeiro a desencarnar. Ele desencarnou, daí a poucas horas eles se reuniram e Sansão comunicou. Opa, gente, estou aqui, beleza, pouco fraco ainda, mas narrou tudo o que aconteceu, quem estava presente naquele momento, tudo direitinho, falou, olha, uma outra sessão eu volto para dar mais detalhes, porque agora eu estou meio cansado aqui, meio abalado. Então, quanto tempo? Foi questão de horas. André Luiz, um outro exemplo bem conhecido para todos nós, ele passou um tempo no umbral. Quando ele retomou a sua consciência e foi estudar, demorou para que liberasse ele para vir fazer visita ao seu lar. Por quê? Porque ele ainda não estava preparado. E por que ele não comunicou? Porque as pessoas da sua família não estavam preparadas para receber a comunicação. Agora, se nós nos prepararmos, tá, nós vamos facilmente poder comunicar com a nossa família. Não há nenhuma dificuldade nisso aí. A dificuldade é que nós nos impomos, nós não aceitamos a morte, como se a morte fosse você falou aí, você desculpa, mas infelizmente, eu diria que felizmente, né, se a vida espiritual principal, é melhor nós vivemos com vista a ela, eu espero a morte, eu espero ela com ansiedade. Palavras de Sócrates, e eu faço as minhas palavras porque eu não vou procurar ela, porque eu sei de todas as complicações disso aí. Mas se a vida espiritual é uma vida mais abundante, por que eu quero viver na prisão? E por que eu quero que meu irmão viva na prisão? E se ele pôde sair dela primeiro, maravilha. Agora, se nós identificarmos na mediunidade essa ferramenta que nós comunicamos com o mundo espiritual, e se eu desenvolvo a minha mediunidade, mais facilmente eu vou conversar com esse meu irmão que desencarnou, com esse amigo. Agora, se ele tem uma dificuldade em aceitar a morte, como é que nós vamos falar? Em que situação que ele vai estar? Se ele está no estado de perturbação, não adianta você insistir para falar com ele. Não é assim? E tem uma coisa também, muitas pessoas querem ter essa tipo assim, uma mensagem, saber se a pessoa está bem, se ela é o que quase todo mundo deseja, né? Saber se a pessoa está bem. Mas assim, muitos, quando recebem, têm a graça, a bênção de receber, eles não acreditam, né? A pessoa fica assim, mas será? E aí questiona, duvida. Então é uma coisa complicada, né? Porque. Será que essa pessoa preocupa se esse familiar, esse amigo está bem aqui na Terra? Porque para você saber se uma pessoa está bem, você deve ver o coração dessa pessoa. Porque você olha para uma pessoa, está tudo bem. Será que ela realmente está bem? Se essa pessoa, hoje você olha para uma multidão, você olha para uma pessoa, ela de repente ela está sofrendo um problema, está no psicólogo, ou está com um problema de depressão, você olha para ela e não percebe isso. Não percebe, né? Não temos esse tempo, nós não temos essa dedicação, nós não temos essa entrega em perceber. Será que essa pessoa está bem? Aí ela desencarna, aí nós queremos saber se ela está bem. Isso aí nós temos que saber agora, para que nós possamos contribuir para que ela realmente esteja bem. Isso é importante, realmente é interessante, né? Nós passamos a vida assim, cercado de amigos, de familiares, muitas vezes a gente não dá um telefonema, hoje quase ninguém dá telefonema, né? Não manda uma mensagem no WhatsApp. Mas você manda uma mensagem, tudo bem, e as pessoas ainda fazem uma selfie falando que está maravilhoso. Será que está maravilhoso mesmo? Aí no mês que vem ela suicida, né? Mas, na verdade, eu acho que assim, esse estar bem é assim, os espíritas querendo saber se a pessoa não está no umbral, os católicos se a pessoa não foi para o inferno, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que esse bem seria assim, um bem, mais uma coisa assim, se a pessoa
encontrou os familiares, sabe? Se está ou tá muito perturbado, desesperado, assim. Eu acho que penso que é esse tipo de notícia. Na live anterior, eu falei que o universo te retorna aquilo que você coloca o seu foco. O universo vai te retornar. O universo, ele não conhece as suas palavras, seus sentimentos, sua energia. Ele não analisa se é bom ou ruim. Simplesmente ele respeita o seu foco, o seu livre-arbítrio, e ele retorna. Qual é o seu foco? Será que nós conhecemos? Muitas vezes a gente não conhece o nosso foco. Estamos meio perdidos. Se eu não conheço o meu, como é que eu quero conhecer do meu companheiro, do meu familiar, do meu amigo? Então, se a gente não conhece o foco, é difícil. Então, essa pessoa, ao desencarnar, ela vai em busca do seu foco. É uma lei de atração. Tá? E por que é uma lei de atração? Meu foco está onde? Então, bom, eu quero preocupar com as pessoas aonde que ela vai estar, qual que é o foco dela. Agora, tenhamos a certeza, ninguém está desprotegido, porque Jesus nos ama demais e o Pai muito mais. Então, ninguém está desprotegido. Vamos para a próxima pergunta. Gente, os comentários estão habilitados, viu? Quem quiser se manifestar, dar a sua opinião, fazer um comentário, é muito bem-vindo. Ajuda, enriquece a live, viu? Podem comentar aí, a gente comenta. E provavelmente qualquer coisa que vocês perguntarem, o Carlos vai saber responder. Se eu não souber, eu passo para a Mônica. Como interpretar a frase de Jesus? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Bom, essa espada preocupa vocês, né? Porque não é a primeira vez que você me pergunta. Não esqueçamos que uma das coisas que eu considero um prejuízo para nós enquanto humanidade é que nós deixamos de estudar as mitologias, né? Dentro do tempo, os ensinamentos foram passados por histórias, porque era mais fácil deles atravessarem o tempo e dentro dos seus símbolos nos incentivava o exercício da nossa mente, o exercício do nosso intelecto, para que nós pudéssemos entender. Poucos predispuseram a estudar e a desenvolver, por isso que tem os sábios, né? Em cima desses estudos, dessas práticas, vai desenvolvendo os seus conceitos e melhorando o seu intelecto. Jesus usou os mesmos recursos, teve coisa que ele foi mais direto, teve coisa que são as parábolas, ele usou as fábulas, ele usou essa expressão que é a mitologia, né, que são os mitos, traz para deixar os seus ensinamentos, porque isso tem que atravessar. Isso nos exercita o nosso entendimento. Porque o que nós devemos entender? Porque quando ele traz eu não vim trazer paz, mas a divisão, eu vim trazer a espada, quer dizer, uma pessoa que não só pregou o amor, mas que viveu o amor intensamente, ele poderia falar em divisão, em ódio, em vingança, em guerra, em luta. Ele poderia defender, a gente pode pensar em Jesus defendendo esse tipo de coisa? Ele falou luta armada, não, né? Luta pelos ideais, né, talvez. Então, ele que pregou o amor, ele não poderia pregar a divisão. Ele que trabalhou sempre para a união. Então, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E a gente pode questionar o seguinte, dividir o quê? Que divisão é essa que Jesus vem trazer? Nós vamos dividir o quê? Eu penso o seguinte, nós vamos dividir o nosso passado delituoso com o nosso futuro venturoso. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. A divisão do nosso passado com o nosso futuro. Nós devemos viver o presente. E é nesse presente que nós vamos fazer a divisão. E é hoje que nós estamos fazer a divisão. Qual que é o nosso passado? Todos nós carregamos um passado delituoso. Porque se nós não carregássemos mais um passado delituoso, ou nós seríamos um espírito que já estaríamos aqui como ele esteve
já, como é que a gente fala? Uma situação melhor, né? Uma Uma situação, condição melhor. uma situação de trazer o progresso, é um espírito, fugiu totalmente aqui, é um espírito que está não é expedição, em Missão? missão. Missão. Quer dizer, você já estaria aqui por missão. Um espírito que está em missão, ele já não sofre as ingerências da matéria como nós sofremos. Como nós ainda sofremos a ingerência da matéria, é porque nós temos um passado delituoso. Então, nós temos que dividir, usarmos a espada. Não temos paz enquanto nós não conquistarmos o nosso futuro venturoso, que é abandonarmos, que é o que aquela irmã estava preocupada. Eu não consigo perdoar. Mas por que eu não consigo perdoar? Porque eu não consigo aceitar as pessoas como elas são. Porque eu também não consigo me aceitar, eu não estou de bem comigo. Então, eu tenho que trabalhar esse estar bem comigo mesmo. Aceitar a situação, aceitar a minha encarnação como ela é. Isso não quer dizer que eu devo acomodar. Por isso que eu não vim trazer paz. Eu não posso acomodar. Então, esse no meu entendimento, desculpa, mas talvez a simplicidade é a divisão que Jesus vem nos propor. Agora, essa pergunta aqui é interessante, eu já escutei ela assim, não recebi aqui não, mas já comentaram isso comigo algumas vezes. Sobre, assim, no começo do Espiritismo, parece que os fenômenos físicos, aqueles de espetáculo, assim, eram mais frequentes, né? As próprias mesas lá, girantes. E aí, com o passar do tempo, assim, esse tipo de manifestações assim, parece que não é muito comum, né? Não se vê, assim, não se fala, não se tem notícia, a não ser talvez nos centros e tal. Tem alguma razão para que isso esteja assim? Todas as razões. Tá? Porque o marketing não é uma ferramenta que nós inventamos. O marketing é uma ciência da vida espiritual. Tá? Jesus foi um grande marqueteiro e ele mesmo veio trazer. Ele mandou os vários, né, correspondentes, trouxe e depois ele veio. Ele deixou outros para proliferar a sua ideia e ele vem sempre comunicando. Bom, o plano espiritual, de alguma forma, ele precisa de comunicar conosco. Dada a nossa condição, na época de Moisés, na época do Cristo, na época de Kardec, era necessário movimentos mais bruscos, porque nós estávamos num momento mais grosseiro. Tá? Então, como nos chamaram a atenção? Até poucos dias, os trabalhos de materialização, que é de espírito materializar, era visível ainda. Hoje não é uma prática comum, porque nós estamos num caminho de progresso. Há poucos dias, você, para comunicar com alguém, você mandava uma carta ou um telegrama. Você consegue mandar algum telegrama para alguém hoje? Não. Esses dias eu perguntei para o Bruno se ainda existia telegrama. Aí ele me falou que telegrama só em que mesmo? E quando manda telegrama? Só um telegrama digital que existe agora. Pois é, o que você mesmo usa. Então, assim, o meio de comunicação, os processos de comunicação, ele está evoluindo, ele evolui no todo. Ele não vai evoluir só assim, ele está evoluindo aqui na Terra, mas o plano espiritual. O plano espiritual, esses recursos que nós temos hoje, o plano espiritual já usa. Você vai ver com o André Luiz que eles estão lá cheios dos aparelhos de comunicação com outras comunidades, com outros espaços, visualizando, comunicando e visualizando. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eles já fazem lá na época de André Luiz, que é 1930, 1940. Eles já faziam isso, já deviam fazer isso há muito mais tempo, agora está chegando para nós. Aí você imagina como é que vai ficar a nossa comunicação daqui a 100 anos. Nossa! Então, essas lives, elas vão acontecer sem nenhum aparelho. Espero, né? Mas vai chegar lá. Sim, esse negócio da internet cair, deixar a gente se desesperar, sem saber o que faz.
Eu ia fazer uma pergunta a respeito disso aí que a gente estava falando. Ah, lembrei. Sobre essa questão dos fenômenos, né? Porque começou uma série na Netflix. É na Netflix, Bruno? Netflix chama. Como é que chama? Vida depois da morte. Vida após a morte. Você conhece? Você ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Eu comecei a assistir ontem. Se o Rogério estiver assistindo, ele gosta muito dessas coisas. A Rogério, assiste, que é muito legal. O Carlos, é bem legal, viu? É super interessante. E fala justamente assim, sabe? De situações, todas embasadas cientificamente, sabe? De fenômenos espirituais. Eu adorei. Eu estava vendo depressa demais, eu falei assim, não vou ver tão depressa não, que daqui a pouco acaba. Mas se depois se tiver oportunidade, quem tiver, quem gostar, é bem legal. Lembrei disso por causa dessa questão de provar fenômenos aí, de ver as coisas. Então, são situações assim, de pessoas normais, pessoas céticas, que não acreditavam, que tiveram experiências. É interessante demais. Aí, vamos então para a próxima pergunta. Podemos dizer que a expiação significa castigo? Expiar é um castigo que você recebe de Deus, ou do universo, ou de você mesmo. E existe, assim, a diferença de expiação e provas, assim, bom, tem gente que não sabe, né? Qual seria essa diferença? Nós devemos sempre afirmar que Deus não castiga. Deus é Pai. O Sermão da Montanha, Jesus deixa isso muito claro no Sermão da Montanha. Se o filho te pede pão, você dá uma pedra. Se ele te pede um peixe, você dá uma serpente. Vós que sois maus, saber dar boas coisas aos filhos, então, infelizmente, os líderes religiosos de todas as épocas trouxeram um Deus vingativo e que castigava, para manter uma turba ignorante e ter total poder sobre ela. Por isso que Jesus falou, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós não acreditamos nisso até hoje. Quem nos trouxe isso foi Jesus. Conheça a verdade. O que é a verdade? Então, não dá para pensar num Deus que castiga. Quem castiga é o homem. Nós somos mal ainda. Então, nós provocamos o castigo em alguém. Tá? Nós chegamos a tal ponto de castigarmos o próprio Cristo. E quando nós levamos ele à cruz, nós chegamos a esse ponto de castigá-lo. Agora, e Deus, será que faz isso conosco? Não. Agora, há uma expiação. Por que há uma expiação? A expiação é o nosso reajustamento com a lei. Um exemplo que eu acho interessante de expiação, e quando eu falei para você que vinha meditando em relação ao amor, há uma figura muito emblemática que eu acho que ajuda muito a entendermos o que é uma expiação. Judas desencarnou. Eu não estudei totalmente as encarnações de Judas, mas uma encarnação de Judas nós sabemos e conhecemos que foi como Joana d'Arc. Não é isso? Enquanto Joana d'Arc, ele viveu todo aquele processo também de libertar, de empreender aquilo que ele queria para fazer para Jesus, de levar Jesus ao trono. Ele trabalhou, libertou a França do mando da Inglaterra e elevou o rei da França para que ele reassumisse o seu reinado. E aí fez todo o bem que ele podia fazer, que naquela época ela poderia fazer, né? Porque estava habitando um corpo de uma mulher. E foi queimada viva na fogueira. Acho que todos conhecem essa história, correto? Ela foi queimada viva por quê? Esse fogo que queimou ela já queimava ela interiormente. Dá para a gente avaliar o que Judas, quando ele suicida, o que era o seu sentimento depois de que ele entregou Jesus? Se não tinha um fogo que queimava ele ardentemente o tempo todo,
de arrependimento do ato que ele fez. Então, quando ele expia, como Joana d'Arc, ele está expiando, ele está libertando daquele arrependimento, porque depois daquele fogo, ele sentiu que ali, olha, ele transmitiu para o corpo aquilo que ele sentia na alma, passou para o corpo. O corpo é um filtro das nossas efeitos. E o que seria uma prova? Bom, então ele vai voltar numa mesma condição parecida, e o que ele vai fazer não vai ter a oportunidade de trabalhar ou passar pelo mesmo erro, ou perceber que a humildade, né, que é muito mais importante, que não o orgulho da pompa de estar num governo, de ser chefe, de ser líder de um governo, né? Essa luta que esses políticos vivem aí causando. Quer dizer, Judas vai voltar, se não já voltou, e ter a oportunidade de assumir um governo, de conduzir alguém ao governo. Só que aí é uma prova, porque ele pode conduzir e pode trabalhar tranquilamente, redimido daquilo que ele viveu no passado. Então, a prova é para você experimentar se você realmente conquistou aquela, que a gente poderia dizer, Aprendizado. aquele aprendizado, uma outra palavra melhor, aí na frente eu lembro, eu falo ela, né? Que são as virtudes, aquela virtude que nós precisamos de ter. Tá? Uhum. Deu para entender o que é expiação, o que é prova? Sim, esse exemplo foi excelente, fantástico. Realmente dá para a pessoa assimilar bem, né? Fazendo essa comparação, essa analogia aí, foi interessante. A gente tem pouquinho tempo e a próxima pergunta é uma pergunta bem complexa. Eu acho que é melhor a gente deixar para fazer numa outra oportunidade, né? Senão nós vamos cair, não é? Uhum. Então, vamos encerrar com uma oração, porque a gente fala, despede direitinho, sem ser correndo. Obrigada, Carlos, por participar de novo. E eu sei que está corrido para você, né? Você sai correndo, chega correndo, quase não dá para respirar mesmo. Mas é tão bom, né? Conversar e a gente. Eu adoro fazer essas lives de perguntas e respostas, eu adoro conversar sobre esses assuntos assim. E adorei, já estava com saudade, né? Porque veio no Réveillon, Natal, não teve? Então, eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez e desejar mais uma vez também um ano de muita paz e de saúde, harmonia para todos que estão assistindo, para todos os familiares. E aí você pode encerrar e fazer a oração, Carlos. Tá. Bom, eu é que agradeço. Parece que eu me sinto mais à vontade quando a gente está fazendo essa live de pergunta e resposta do que quando você desenvolve uma live que você não tem ninguém na sua frente, você fica assim meio, para lá, e aí? Então, essas lives são excelentes. E aqui propicia a gente fazer essas viagens, né? Que é muito importante porque a gente vai adquirindo conhecimentos e você vai ligando uma coisa com a outra. Muitas das coisas que eu falei aqui, na terça-feira a gente vai tentar reforçar isso de uma maneira um pouco melhor, né? Quando nós vamos estar falando do trabalhador da última hora. Então, é importante que a gente... Quem são os trabalhadores da última hora? E por que somos os trabalhadores da última hora? Né? E nós não podemos, então, deixar de agradecer a você e a sua família que nos propicia esse momento, a todos os internautas que estão participando conosco, contribuindo com a sua vibração, e principalmente ao nosso Pai querido, né, o Mestre Jesus, que nos oportuniza esses momentos para que a gente possa estar reforçando esses conceitos para que, quem sabe, amanhã nós estejamos agindo conforme aquilo que nós estamos falando. Tá? Então, nós possamos voltar aos nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus, em gratidão por Ele oportunizar esse momento de muita paz, de muita vibração, de amor e de crescimento. Jesus amigo,
Que a sua paz permaneça em nossos corações e de todos os nossos irmãos. E que possamos, Senhor, estender essa paz aos corações dos nossos irmãos da nossa comunidade, do nosso planeta, para que possamos, com equilíbrio, passarmos por esses momentos, Senhor, contribuindo contigo na formação de um mundo melhor. Que seja feita a sua vontade, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, então, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, cara. Bom.